Salve, salve galera, me chamo Francisco Celso e vamos dar início a mais um episódio do nosso projeto Saraula Virtual Ritmo, Arte e Pedagogia. Se você ainda não conhece o nosso projeto, dá uma lida na descrição desse vídeo para você entender um pouquinho melhor da nossa proposta. Aproveite e se inscreva no nosso canal, Projeto Rap DF, acompanhe os vídeos anteriores e convido vocês também para seguirem a gente no Projeto Rap nas nossas redes sociais. Nós temos página no Twitter, Instagram, Facebook, basta pesquisar lá, @Projeto Rap DF. Aproveite também e visite o nosso site, www.areabf.com, ok? O nosso tema do Saraula de hoje vai ser celebrando aí os 30 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um marco histórico, né? A criação do ECA em 1990 representou um grande avanço no que diz respeito à legislação de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Avançou muito em relação a tudo que se tinha anteriormente, toda a legislação que antecedeu ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito criticado, porém pouco conhecido. A maioria das pessoas que criticam o ECA, elas não conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles pegam apenas pequenos recortes, para poder ilustrar os seus interesses, mas eles não conhecem, essas pessoas, boa parte delas não conhece o documento na sua íntegra, o documento como um todo. E antes da gente criticar, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber que, antes de tudo, o ECA, decorridos esses 30 anos, ele nem conseguiu ser implementado. As políticas públicas previstas no ECA, elas não foram implementadas, elas não foram efetivadas. Então a gente não pode questionar a eficácia ou não, dessa legislação se ela nem foi aplicada, se ela nem foi implementada na sua integralidade. Aliás, longe disso, apenas fragmentos dela a gente consegue, de forma bem rasa, aplicar e efetivar essa garantia de direitos prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas nada melhor para tratar desse tema do que um especialista no assunto. A gente vem trazendo nos últimos episódios do Saraula especialistas para tratarem das temáticas. E o convidado de hoje, ele é historiador também, ele é psicólogo, é educador, ele tem uma vivência no sistema socioeducativo muito bonita, tanto enquanto educador, enquanto gestor, enquanto psicólogo, clinicando inclusive de forma voluntária. Ele é pesquisador, seu objeto de estudo são os jovens que entraram nesse ciclo infracional. Então, com vocês, a gente vai ter a honra de escutar as palavras do mestre Mauro Gleison. É com você, meu amigo. Olá, muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Mauro. Eu agradeço ao Francisco especialmente por esse convite. Eu sou educador, sou psicólogo clínico, sou pesquisador na interface Juventude, Escola e Violência. Sempre procurei trabalhar com as populações em peculiar estado de risco e de vulnerabilidade, e mais especialmente com os adolescentes que atuaram ou sintomatizaram suas vulnerabilidades pela infracionalidade. É a partir desse lugar que eu observo e que eu gostaria de conversar um pouco sobre esses 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sou também graduado em História, tenho muito prazer, muita honra de ter feito História e Psicologia. A História me demonstrou a perversão dessa construção de sociedade, de civilização que nós fomos fazendo, e mais especificamente como se deu a invenção desse país para os interesses de uma elite. É muito difícil fazer História, fazer o curso de História, a gente precisa ter muita estrutura para não pirar com a perversidade e a perversão, aqui utilizando o termo no sentido psicanalítico dele. Bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma lei que surge em 1990, ele não surgiu do acaso, ele vem na esteira de um conjunto de debates que vinham sendo feitos no âmbito internacional, em um movimento de reabertura democrática, que culminou com a nossa Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, e da Constituição Cidadã já se aponta a necessidade de uma lei também cidadã que
reconhecesse a prioridade absoluta da criança e do adolescente como pessoas em peculiar estágio de desenvolvimento, né? Nós temos que agradecer muito aos movimentos sociais, especialmente ao movimento de meninos e meninas de rua e aos intelectuais, acadêmicos e ativistas que pressionaram muito os interesses para que essa lei fosse promulgada. E infelizmente ela foi promulgada, mas ela muito pouco saiu do papel. E ela é uma das leis mais atacadas que nós temos hoje no Brasil. E ela é muito atacada por ser uma lei que responsabiliza o Estado, a família e a sociedade pelo descumprimento da garantia de direitos à criança e ao adolescente. Apesar disso, na minha compreensão, nós avançamos ainda muito pouco ante o que nós podemos, ante a potência dessa lei. Cobra-se muito a redução da maioridade penal, mas não se cobra a efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é uma questão econômica. É burrice, é imbecilidade de uma parte da nossa população, de intelectuais que se dizem liberais e não são liberais, né? Que defendem, que são contra a garantia de direitos para criança e adolescente. Qualquer economista que se preze, que estude, sabe que nós não podemos investir na mais capitalista das compreensões de mundo, nós não podemos investir, nós não podemos garantir o avanço da economia se não investirmos na criança e no adolescente. Mas a gente assiste no Brasil um movimento que equivocadamente é chamado de conservador e que ele vai ter que evoluir muito para ser chamado de conservador, porque de fato é um movimento reacionário. Grandes liberais do mundo olham para o Brasil e falam, não chamem isso de liberalismo, né? O liberalismo, muito pelo contrário, né, está associado aí à garantia do direito da liberdade, da igualdade e do direito à propriedade. Nós não estamos falando aqui em nome do liberalismo, não é a corrente que nós defendemos, né? Mas é preciso que se diga que isso que tem no Brasil nem liberalismo é, né? Isso é herança da nossa história escravocrata, elitista, patrimonialista, né, do Estado português, etc., o que não é o objetivo da nossa reflexão aqui hoje. Mas o Estatuto da Criança é uma lei que se coloca contra isso aí, né? No entanto, ela nunca saiu muito do papel. Diz essa lei que nós devemos garantir todos os direitos às crianças e adolescentes. O meu objeto de estudo são os adolescentes que infracionaram, como eu disse, e após 4 anos de estudo, pesquisa, especificamente sobre o lugar que a escola ocupa na trajetória desses adolescentes, eu me deparei com uma vulnerabilidade imensa. Eu me assustei, eu pretendia estudar apenas o lugar que a escola vem ocupando nessas trajetórias infracionais, e eu me assustei porque eles já chegam para a escola muito quebrados, a escola não dá conta, né, desse fenômeno, sobretudo porque ela está sozinha. Então, nos atendimentos clínicos que eu fiz e fui reconstituindo a história de vida desses sujeitos, a partir dessa escuta clínica, eu percebi que a família ocupava um lugar muito fundamental, assim como a comunidade, e que restava muito pouco à escola conseguir mudar sozinha essas realidades. E aí eu vejo que é possível sim um trabalho interventivo e de transformação dessa realidade, o Francisco é uma referência nesse sentido, mas que acima disso nós precisamos de um trabalho de prevenção. Sem uma prevenção nós não vamos avançar. O mundo inteiro, inclusive o mundo capitalista, tem feito um trabalho preventivo para enfrentar o fenômeno da violência juvenil, que é o que eu estudo. Estados Unidos, França, Japão, Alemanha, Inglaterra, são países que se destacam, né, no enfrentamento da violência juvenil, a violência sofrida e a violência praticada,
e eles não conseguem isso. Eu vou mostrar só um gráficozinho ali no final. Eles não conseguem isso de outra forma que não seja investindo em políticas públicas para a infância. Para a juventude também, como uma prevenção secundária ou terciária, mas uma prevenção primária é a política pública mais efetiva, mais eficaz e mais eficiente no enfrentamento desse desafio. E aí tem que ser na infância, né? Não tem um outro caminho. Todos os meus adolescentes me mostraram que desde a infância eles sintomatizam quadros de extremo risco e de extrema vulnerabilidade, e eles gritaram por socorro e não foram escutados, ou foram e a escola não tinha muito o que fazer, porque a rede de proteção social também está muito fragilizada, está muito sucateada por esses governos perversos, com fins eleitoreiros, que estão muito preocupados com obras faraônicas, mas que não se preocupam com políticas públicas que de fato garantiria o futuro da nossa população. A mortalidade juvenil no Brasil é assustadora e esse é um problema de economia, esse não é um problema de política, esse não é um problema de esquerda, esse é um problema de economia. Tem um autor que eu gosto muito, ele tem assinado o Mapa da Violência, um econometrista, o Daniel Cerqueira, e a tese de doutorado do Daniel Cerqueira pela Fundação Getúlio Vargas é o custo do homicídio no Brasil. Ele demonstra o impacto do homicídio no PIB e é assustador. No dia que nossos políticos aí se debruçarem sobre esse fenômeno, que os acadêmicos, né, ou que a população, né, se aproprie desses conhecimentos, a gente vai levar mais a sério política pública, que é algo que vem sendo sucateado nesse país. O Estatuto da Criança diz que uma criança ou uma adolescente em situação de risco precisa de medidas protetivas, de medidas de proteção. E nós assistimos aí um esforço muito grande dos conselhos tutelares em sanar lacunas muito grandes, uma vez que a rede de proteção social está muito sucateada. A assistência social está muito sucateada. Nós temos amigos, parceiros, ativistas trabalhando na assistência social que nos relatam quadros assustadores, calamitosos, de CRAS e de CREAS trabalhando com uma quantidade inacreditável de assistentes sociais para darem conta de desafios tão grandes, né? A saúde está muito sucateada, nós profissionais da educação temos assistido à fragilidade, não poderia ser diferente, né? O adoecimento psíquico das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e a fragilidade da rede de saúde mental para atender, no Brasil como um todo, em Brasília em especial, para atender a essas populações. E, enfim, eu ficaria dias falando da fragilidade da saúde mental no Distrito Federal, que é assustador e alguma coisa precisa ser feita. E como a política de assistência social, a política de saúde, a política de esporte, cultura e lazer não funcionam, resta, graças ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né, resta a escolarização como a quase que exclusiva política pública que atende a essas populações. Podemos ir para os locais mais afastados de Brasília e nós vamos encontrar escolas como único aparelho do Estado. E como faltam os demais aparelhos públicos, vão para a escola todas essas demandas sociais desse sistema econômico perverso, criminoso, que alija nossas crianças de direitos básicos para a sua saúde psíquica, orgânica, fisiológica, social. E nós professores, nós profissionais da educação, nos vemos coitados, tirando leite de pedra para dar conta dos desafios que nos chegam. Conseguimos na grande maioria, apesar dos nossos parcos recursos, mas alguns casos nos faltam. E nos faltam porque faltaram políticas públicas para atender a essas necessidades. Eu vou contar uma história para finalizar e vou mostrar um gráfico ali de políticas públicas que são implementadas pelo mundo e são avaliadas, são coisas tão simples.
com excelentes resultados. Eu nem coloquei outras, eu coloquei coisas muito simples que são aplicadas pelo mundo e foram avaliadas, né, por economistas, econometristas e mostram um resultado excelente com tão pouco recurso. Certa vez eu desenvolvi um trabalho em uma unidade de internação e eu ia no meu carro, né? Mas como neste dia eu convidei um grande psiquiatra para ir desenvolver um trabalho comigo, um dos meus melhores psiquiatras, com o qual eu trabalho no ambiente clínico, eu sou um psicólogo clínico, que é o Dr. Haitham Hassan, e eu o convidei para ir comigo atender na unidade de internação, e ele se dispunha a fazer isso, então esse era um desses dias de atendimento, e felizmente nesse dia tinha um carro para nos buscar, porque nunca existia, né? Mas como tinha um psiquiatra para ir, enfim. Então, um motorista a quem eu tenho todo o meu carinho e respeito veio me buscar para depois buscarmos o psiquiatra e nós conversávamos no carro e ele me falou: Doutor Mauro, eu vou bater a real para o senhor. Eu fico revoltado de ter que largar o meu trabalho porque ele de fato era uma TRS, né? Largar o meu trabalho para vir buscar 2 doutores para cuidar de bandido quando a população aí não tem acesso a esses doutores. E eu escutei, acolhi, né, aquela fala, aprendi com o Ri, né, Fernando Ri, da Pedagogia Institucional, que quando um sujeito fala, quem está falando primeiro é a cultura e que nós precisamos fazer essa fala trabalhar. Eu sabia que estava falando a cultura, né, ali por ele, os meios de comunicação de massa, o senso comum, né, eu acolhi com todo carinho. Buscamos o psiquiatra e quando nós passávamos na frente do Riacho Fundo, 2, eu falei para ele: você conheceu o fulano de tal? E eu vou poupar aqui o nome, né? Ele falou: conheci. O menino era conhecido por uma alcunha, né? Por um pseudônimo, um apelido. Eu conheci. E eu falei: pois é, eu vou te contar a história do fulano de tal. E contei para ele, dentre as muitas que eu poderia contar. Essa criança tinha uma pasta muito volumosa no conselho tutelar, porque desde criança desde bebê, ele sofria severa violência física da sua genitora. E ela foi chamada algumas vezes no conselho tutelar e chamada a atenção e responsabilizada. Não vi lá se ela foi encaminhada para um trabalho de saúde mental. Ela era usuária de drogas. E ela foi tantas vezes chamada que certa vez um dos seus companheiros espancou essa criança com 3 anos de idade, quebrou um vaso na cabeça dele, nesse espancamento, e ele ficou com uma marca, e ele era conhecido por essa marca. Bem, com medo das consequências desse ato, essa mãe foge e deixa essa criança se esvaindo em sangue e lágrimas nessa casa. Os vizinhos percebem ali um movimento, acionam o conselho tutelar, que recolhe a criança para um abrigo e vai procurar saber mais sobre essa criança e descobre que ele tem um pai, mas esse pai está preso. Tudo isso diz coisas imensas para a gente. Todos eles são pobres, todos eles têm histórico de infracionalidade em suas famílias, a maioria absoluta são negros, etc. Mas eu não quero nem entrar nesses pormenores, porque seriam dias de live, né? Aí procuram esse pai e ele fala: não, eu tenho uma família, eu tenho uma mãe e irmãs, e ele ao invés de ficar no abrigo, meu filho pode ir para a casa da minha mãe. E ele vai para a casa dessa mãe. Essa mãe é dependente alcoólica, química, né? Dependente alcoólica, dependente do tabaco, segundo constam nos relatos, eu acredito que de mais coisas. Ela tem 3 filhas, todas 3 têm filhos, todas 3 são viciadas em maconha, todas 3 são viciadas em álcool, todas 3 são viciadas em crack. Todas têm filhos com vários parceiros. E essa criança relata um ambiente de muita erotização e de muita droga, e ele vivia muito mais pela rua. Ele tinha 3 anos. Eu contei essa história para o meu colega TRS, que estava ali fazendo
o favor de ser nosso motorista e falei para ele quais eram as chances que o fulano tinha. Ele ficou calado, ele falou nenhuma. Ele não tinha nenhuma chance. Nós fomos para a unidade, fizemos nossos atendimentos, voltamos, ele próprio veio nos trazer, conversamos sobre vários assuntos e quando nós deixamos o psiquiatra e quando ele me deixou em casa, eu desci, me despedi e ao descer do carro ele me chamou. Falou, doutor, eu voltei e ele disse, eu até me emociono, ele disse, muito obrigado. Eu falei, pelo quê? O senhor me ajudou a ver as coisas de uma outra forma. É isso, né? Se esse sujeito, se esse cidadão tivesse tido políticas públicas que o amparassem e o apoiassem lá na sua infância, ele não teria chegado à infracionalidade. Eu tenho milhões de histórias para contar de sujeitos que gritaram de todas as formas, pelo amor de Deus me socorram, mas eles gritavam pela disrupção, pela indisciplina, pelo equívoco, mas nós não soubemos escutar ou escutamos e não tínhamos o que fazer. E covardemente nós ampliamos o desamparo dessas crianças, restando aí a escola como segundo berço. E quando a escola não deu mais conta, eles foram para a infracionalidade. E eu não estou julgando a escola, porque a escola pede um trabalho de saúde mental que não funciona. Ela pede um trabalho de assistência social que não funciona. Ela pede um trabalho de esporte, de cultura, de lazer que não existem. E ela se vê sozinha, e às vezes ela não dá conta. E conforme esses pais, essas mães que também não deram conta, ela se vê impotente, sofrida, e por isso nós profissionais da educação temos sofrido tanto. E que pena que nós não percebemos que o ECA é nosso grande aliado e não nosso inimigo. Quando percebermos isso, teremos mais força para fazer aquilo que queremos. Então, nós expulsamos também de nossas escolas, e onde a escola fracassa, o crime é bem sucedido. E essa frase não é minha, é do Marcos Rolim, sociólogo que vai ao fazer seu doutorado para estudar a teoria da violentização do Athens, tropeça num achado de pesquisa que ele não procurava. E é isso que ele diz, onde a escola é mal sucedida, o crime é bem sucedido. Quando a escola exclui, o crime acolhe. E nós não temos outro caminho que não seja o da prevenção. E não há prevenção sem o fiel cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasileiros, nós precisamos nos unir. Nós precisamos fazer com que se cumpra, com que aconteça essa lei que garante, que defende direitos básicos a todas as nossas crianças e todos os nossos adolescentes. E ao contrário do que se pensa, do que se imagina, isso não é não são políticas caras, muito pelo contrário, são muito mais baratas do que muita coisa inútil, ineficaz, ineficiente e não efetiva que vem sendo aplicada aí pelo Brasil. Eu vou mostrar para vocês um pequeno gráfico para a gente encerrar essa fala de algumas dessas políticas super bem avaliadas e tão simples que vêm sendo aplicadas aí pelo mundo. Vai ficar pequenininho, né? Mas eu vou explicando aqui. Então, a gente vê aqui, o vínculo, ou que alguns autores que eu estudo chamam de apoio narcísico parental, ou o fenômeno transferencial realizado por professores, por ativistas sociais, por líderes religiosos, por referências, né, que faltam a esses sujeitos em suas populações, é extremamente eficaz. Um autor que eu destacaria, o livro dele está bem ali, talvez até vou ali buscar para a gente ver um pouquinho, Irish. Ele diz que o vínculo é a mais importante dessas intervenções que nós podemos fazer. É claro que ele diz, é muito mais que isso, mas é apenas uma redução aqui.
Só que a sociedade não está optando por esse quadradinho aqui, ela opta por um outro, né, que é o da vingança. O que ela chama de responsabilização, de fato, é uma vingança. Isso é um estudo de psicanalistas, os primeiros psicanalistas a se debruçarem sobre o fenômeno da criminalidade, que chegam a essa conclusão, né? De uma manifestação da nossa agressividade arcaica não trabalhada, né? E de uma proteção da sociedade, o que a gente está chamando aí de responsabilização. Na verdade é isso aí, né? A história do bode expiatório. E aqui, quando a gente fala o que dá certo no mundo, o que dá certo é isso aqui, ó. Visitas domiciliares a adolescentes gestantes. É tão barato, né? Isso foi aplicado na Inglaterra e avaliado. O resultado é assustador. É tão barato constituir uma equipe de saúde para ir visitar adolescentes na adolescência, adolescentes grávidas, ensinar para elas sobre a gravidez, ensinar para elas sobre a educação de filhos, ampará-las quando elas próprias se veem tão desamparadas ante uma gravidez, né? O manejo da impulsividade e da hiperatividade. Essas crianças, todos os adolescentes, todos os meus sujeitos de pesquisa que eu atendi, os casos mais sérios da unidade, que eu atendi no divã, no espaço clínico, todos eles sintomatizavam essa agressividade, essa hiperatividade desde a pré-escola, mas não houve uma intervenção efetiva e eficaz e eficiente. Programas, e onde no mundo afora, onde se faz esse trabalho, os Estados Unidos tem um trabalho nesse sentido, os países anglo-saxões têm um trabalho nesse sentido, muito interessante, né? Programas de enriquecimento intelectual na pré-escola. Gente, ante os quadros que a gente já conhece, a gente sabe quem são esses sujeitos. Quem são sujeitos que estão em condição de risco, não necessariamente eles vão vulnerabilizar, mas eles estão em condição de risco. A gente sabe que o filho do presidiário, do periférico negro com histórico de violência, ele está numa condição de muita vulnerabilidade. A gente sabe que a criança que mora em uma boca de fumo, ele está num quadro de vulnerabilidade. Mundo afora, os Estados Unidos tem um trabalho nesse sentido muito interessante. Se a gente investe muito na língua portuguesa, na língua nativa do sujeito, né? Mas no entendimento da língua e da matemática, esses sujeitos não vão para a infracionalidade, porque eles desenvolvem capacidade de simbolização e abstração e eles vão embora e não vão mais para a infracionalidade. É tão barato, né? É tão simples. O treinamento parental, né? As ditas escolas de pais, a capacitação de pais, aí tem vários nomes mundo afora, é extremamente eficaz, com regras, com coisas tão simples, né, a serem pactuadas, pensadas com esses pais que também não sabem o que fazer. O maior tempo na escola significa um menor tempo com os pares. Quanto mais tempo na escola, mais distante o jovem fica da infracionalidade e de todas as demais doenças sociais, a drogadição, a dependência química, a dependência alcoólica, etc. A violência sexual, etc. Os programas de fortalecimento de vínculo e de sucesso escolar, e o Yiddish é uma referência nesse sentido, né? Os programas de transferência de renda, que a gente entende, isso é passar a mão na cabeça, pelo amor de Deus, né? A gente precisa estudar um pouco mais de política pública. Grandes liberais estão defendendo isso aí, porque isso movimenta a economia, mas enfim, não dá nem tempo da gente discutir isso aqui, né? Programas que trabalham a disciplina e o vínculo, já foi falado aqui, né? Programas que trabalham esporte, cultura e lazer. Tão simples, né? Fazer com que funcionem nossas vilas olímpicas, com que funcione de fato, que a gente tenha aparelhos de esporte, de cultura e de lazer. Eu tenho ali também uma publicação da Unesco, posso pegar ali para vocês, de experiências bem-sucedidas no enfrentamento à violência e à não aprendizagem. São coisas tão simples. É o teatro, é o rap, oficinas de rap,
Oficinas de street dance, etc. São tão simples, tão baratas e o resultado é tão eficaz, é tão efetivo, que é uma vergonha a gente não implementá-los. A intervenção nas comunidades é a intervenção urbanista. A Escola de Chicago já descobriu isso lá no início do século XX, né? Fazer uma intervenção de urbanização na comunidade muda drasticamente os índices de violência. E ainda hoje a gente relega os nossos bolsões de miséria, os territórios de risco e vulnerabilidade ao que eles se encontram aí, né? A qualificação dos processos de socialização, num resumo, seria isso. E aí eu digo que a escola é a maior capilaridade do Estado brasileiro e a instituição que mais recebe a população, sobretudo as novas gerações, né? Para destacar a importância de nós, né? A importância da política pública de escolarização, que deveria ser a maior guardiã e defensora do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos uma lei que determina que a escola trabalha o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas, infelizmente, nós, educadores, ainda não percebemos a importância dessa lei para o sucesso da nossa profissão. É isso, eu fico aí à disposição para continuar esse diálogo tão necessário, né? Muito obrigado aos poetas, aos artistas que emolduram esse momento. Muito obrigado, Francisco, muita força, muita garra, muito êxito nos teus trabalhos aí, e que bom que a gente tem feito alguma coisa. Mauro Gleison, muito obrigado por essa aula maravilhosa. Acho que a gente tem que assistir várias e várias vezes esse vídeo, porque de fato é muito enriquecedor. E para finalizar o nosso Saraula de hoje, umas dicas, né? A dica musical dessa vez vai ficar por conta do meu parceiro, o rapper lá de São Paulo, do MC, que ele é sócio-educador também. Tivemos o prazer de recebê-lo no nosso quarto festival de música. Ele abriu o nosso quarto festival de música da UISM, no ritmo da sócio-educação. E tivemos o privilégio também dele prefaciar o nosso livro Socializando Sonhos, que foi lançado no ano passado, fruto de uma parceria maravilhosa, com as vivências em direitos humanos realizada em 5 municípios de diferentes regiões do Brasil. Um trabalho muito lindo, belíssimo, combinou com esse livro maravilhoso que o DOMC prefaciou. Então a dica de hoje fica com o DOMC, a música é ECA, beleza? Vai estar aí na descrição do vídeo o link para vocês assistirem. Esse videoclipe é muito da hora. E a nossa poesia de hoje vai de Sérgio Vaz, né? O nosso ícone da literatura periférica, literatura marginal, literatura divergente, como vocês preferirem. Essa poesia está nesse livro, Flores de Alvenaria, tá? Da editora Global. E a poesia está na página 147 do livro, beleza? Então vamos refletir na mensagem aí do Sérgio Vaz. O lugar de criança é presa na escola. Sou a favor do aumento da maioridade escolar. Isso mesmo, o lugar de criança é presa na escola, das 8 às 17 horas. E sendo torturada por aulas de matemática, português, ciência, música, teatro, geografia, química, física, ou tomando banho de sol enquanto fazem educação física. E quando elas começarem a criar asas, trancá-las na biblioteca para aprenderem a lapidar sonhos. Nessa cadeia, os professores teriam super salários, super treinamentos, seriam super motivados, não deixariam nada nem ninguém escapar do castigo da sabedoria. Serão tempos difíceis para a ignorância. Depois de cumprir pena e se tornarem cidadãos, terão liberdade assistida pelos pais orgulhosos. É isso aí, galera. Lugar de criança é presa na escola, Sérgio Vaz. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!